muito boa noite, despertos. Nós estamos aqui em mais uma aula da nossa mentoria e hoje nós temos uma pessoa super especial que vai falar para nós sobre as emoções e como elas envolvem esse processo da venda, esse processo do tratamento com o cliente, esse processo de quase que ter que adivinhar o que é que o nosso cliente precisa, né? Nós lidamos com pessoas e quando a gente lida com pessoas, né? Quando a gente vende algo, a gente tem que aprender a se relacionar. Venda é um processo de relacionamento. Então, ele vai falar um pouquinho disso para nós hoje. Vou deixar com você agora, Matheus. Se apresenta aí. Obrigado, Natália. Então, sou Matheus, tenho 24 anos, sou formado em psicologia. Atualmente faço 2 pós-graduações, uma na área organizacional do trabalho, que seria mais para trabalhar em empresas, e outra na área de saúde mental. Bom, mas atualmente eu trabalho no setor administrativo de empresa e trabalho diretamente com vendas, indiretamente, porque eu treino colaboradores para fazer essa atividade. Dentro das minhas várias funções, essa é uma delas. Bom, e como a Natália comentou que vocês estavam conversando sobre a questão de inteligência emocional, um pouquinho de como as emoções estão ligadas à venda, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, eu gostaria de falar sobre um ramo da psicologia que está crescendo cada vez mais, que é a psicologia positiva, que um dos principais nomes, se não o principal nome, é do Martin Seligman. Ele fala sobre a questão dos pensamentos positivos, ele tira um pouco o foco da doença, da patologia, e tenta ter uma visão mais positiva realmente da situação, de buscar o lado positivo das coisas, sendo um desafio ou algo que tenha sido positivo para a gente. Então, não importa a situação, se a gente perdeu alguma coisa, perdeu o emprego, a psicologia positiva buscar o conhecimento e o que aquela experiência pode nos trazer de bom. Então, ele fala que a gente vê as coisas através de um estilo explicativo, seja ele positivo ou negativo. Uma pessoa que tem um estilo explicativo positivo é a pessoa que, por exemplo, perdeu o emprego, teve um problema no carro, perdeu o dinheiro de alguma forma, ele vai buscar sair por cima da melhor forma possível, ele vai buscar conhecimento, adquirir experiência com aquele problema, ele não vai se deixar bater totalmente. Claro, ele vai viver aquele momento de dor dele, mas vai respeitar aquele momento, mas vai buscar crescimento, ele não vai parar a vida dele naquilo. Já a pessoa que tem o estilo explicativo negativo, é a pessoa que tem um pensamento negativo, que as pessoas muito falam, que vê problema em tudo, às vezes nem tem problema, já está encontrando defeito, só pensa: "Ai, não vai dar certo". Isso realmente afeta muito a nossa vida. Então é uma coisa que eu falo para as equipes que eu treino, que se, por exemplo, você vai vender um produto e você não acredita que você vai conseguir vender, se você não acredita na cultura, naquele seu produto, você não vai conseguir vender. Porque antes de você convencer uma outra pessoa, você precisa se convencer da qualidade do seu produto, do seu trabalho. Então, por exemplo, se eu vou vender para vocês um livro, eu tenho que confiar que aquele livro é bom. Não adianta eu querer empurrar a goela abaixo de vocês, querer vender um produto para vocês que eu não acredito que ele funciona. Eu tenho certeza que vocês, como são vendedores, pessoas que trabalham com isso, já passaram por isso de ter que vender um produto que para vocês talvez não faça tanto sentido. Muito comum isso quando a gente, principalmente quando trabalha em lojas, né, às vezes vende uma variedade de produtos e tem um produto ali que não faz muito tua cara, mas você precisa acreditar no que você está fazendo. É porque às vezes esse produto não vai servir para você naquele momento, mas pode servir para aquela outra pessoa. Então, se você acreditar que aquele produto funciona, vai fazer total diferença no seu trabalho. E toda essa questão de ter um pensamento positivo ou negativo, é tudo uma conversa interna. Então, dentro da psicologia positiva, o que que eles dizem? Você tem que mudar a sua forma de ver as coisas. Então, por exemplo, eu preciso vender um livro para Natália ou para qualquer um de vocês. Tem que vender para Rose, para o Vitor, um livro. Eu tenho que pensar: "Não, eu vou conseguir vender esse livro para ele. Eu tenho habilidade, eu tenho um conhecimento suficiente, eu acredito no que eu estou fazendo". Então, quando você começa a mudar esse tipo de pensamento, surge um problema: "Ah, o Vitor está com uma barreira, ele não tem o dinheiro", por exemplo. Então você não pode simplesmente topar, dar de cara naquela barreira e se deixar cair. Você tem que tentar transpor aquela barreira.
Porque quando você tem uma estratégia de venda, você precisa também ter uma estratégia para transpor as barreiras. Porque se você, na primeira topada que você dá numa barreira, você desiste, e se você não acredita no que você está fazendo, o teu cliente vai perceber isso. Tanto, por exemplo, que eu brinco com as pessoas que estou treinando, que você tem que ser aquele vendedor chato. E o que que é o vendedor chato no bom sentido? É aquele que você vai, por exemplo, comprar um tênis e eu falar: "Ah, eu não gostei dessa cor". "Não, mas nós temos esse modelo aqui". "Ah, esse não é do meu tamanho". "Opa, mas no estoque tem o teu tamanho". "Ah, mas eu não gostei da aparência desse produto". "Ah, não, mas eu tenho outro que parece ser mais o teu estilo". "Ah, eu não gostei, esse tênis é muito grande". "Não, nós temos uns estilos e tamanhos menores". Então, é aquele vendedor que te dá tanta opção que você nem tem mais barreira, mais desculpa para não comprar o produto. Se, por exemplo, você vai numa loja, a primeira barreira que você coloca, ó, o vendedor diz: "Ah, tá bom, tudo bem, tchau", ele não vai fazer a venda dele, ele não vai conseguir te conquistar. Então você a gente tem que confiar nos produtos. Quando o vendedor acredita: "Não, eu vou vender um tênis para esse comprador", você vai conseguir vender o tênis, porque você vai ter as estratégias para vencer essas barreiras dele. E quando a gente tem um pensamento positivo, isso não influencia apenas na venda, mas na nossa vida pessoal, influencia na nossa saúde mental, acaba influenciando em tudo aquilo que a gente vai fazer. Se, por exemplo, eu vou hoje conhecer qualquer um de vocês na rua, e eu não acreditar em mim mesmo, vocês podem acabar percebendo isso. Isso pode acabar até frustrando uma relação, tanto de amizade quanto de trabalho. Porque quando vocês topam alguém na rua, ou alguém do trabalho, algum amigo, vocês veem que a pessoa não está bem, isso acaba sendo transparecido. Vocês conseguem notar isso. É tudo uma questão de vocês programarem a mente, que na psicologia a gente chama de neuroplasticidade cerebral. Que o Pablo Marçal, vocês devem conhecer ele com certeza, né? Ele fala em uma de suas obras que o cérebro é um bicho preguiçoso. Nosso cérebro ele quer ficar na zona de conforto, porque para ele tá ali na zona de conforto, ele não é instigado a mudar, e ele para ele tá tudo bem, eu tô aqui na minha zona de conforto, eu tô seguro, tô numa boa, tomando minha água de coco aqui na praia, para ele tá ótimo. Só que na zona de conforto a gente não cresce, a gente sabe disso, a gente precisa se desafiar, claro que dentro dos limites saudáveis, para buscar um conhecimento, para buscar um algo a mais. Então, quando você começa, por exemplo, a ler mais, fazer curso, fazer mentoria, como hoje vocês estão nesse processo com a Natália há um bom tempo, vocês estão criando novas conexões no cérebro de vocês, vocês estão aprendendo coisas novas, vocês estão saindo da zona de conforto de vocês. Isso é muito importante, porque o que tem de gente aí que poderia se dar super bem na sua área e não tem sucesso, porque está parado na zona de conforto. É que a zona de conforto você tem que sair dela para ir pra zona de confronto, primeiramente. Porque quando você vai para a zona de confronto, você percebe: "Opa, isso aqui não é o que eu tenho para mim, não é o que eu quero para mim, eu quero algo a mais". Então você sai da zona de conforto para ir para a zona de enfrentamento. E ali na zona de enfrentamento você começa a estudar, você começa a buscar conhecimento, experiência, você contata uma pessoa externa que possa passar uma sugestão de trabalho, uma sugestão de estratégia. Por exemplo, lá no meu trabalho, a gente tem os supervisores. E a equipe de supervisores tem mais conhecimento, mais estratégias de trabalho. Então, quando eu quero sair da minha zona de conforto em alguma coisa, eu vou procurar esse supervisor. Hoje vocês estão aqui, vocês têm um chefe de vocês, provavelmente um líder, né, onde quer que vocês atuem. Então, vocês estão saindo da sua zona de conforto, indo para a zona de enfrentamento, que é quando você vai se enfrentar. Porque eu, por exemplo, eu não gosto de, sei lá, estudar matemática. Eu, por exemplo, eu sou horrível em matemática, mas eu preciso estudar matemática por alguma razão, por exemplo, uma prova. Eu tenho que fazer uma prova e cai matemática. Eu vou sair da minha zona de... Oi? Que mandaram ali uma mensagem. Ah, sim. Bom, então quando você sai da sua zona de conforto, você está se colocando em uma posição de buscar conhecimento. E quando você vai fazer uma venda, você precisa ter conexão com o seu cliente. Então, por exemplo, você vende uma revista, você é vendedor de revista. Aí você vai abordar uma pessoa,
Você vê que a pessoa tá agitada, tá alegre, tá animada, brincalhona, e você chega extremamente sério, de cara fechada, braço cruzado, uma posição totalmente séria, até parece que tá meio bravo, a conexão não vai gerar entre vocês dois, porque isso é algo do instinto, do nossa cabeça, a gente nem percebe. Mas se você chega na mesma vibe, na mesma linha, junto com outra pessoa, a conexão vai se dar muito mais fácil. Ou, por exemplo, uma pessoa que é extremamente séria, extremamente formal, que aquela pessoa que chega a ser irritante de tão formal que é. Eu conheço pessoas que são assim. Eu chego muito animado, dando risada, brincadeirinha, linguagem muito informal, não vai criar conexão, porque vocês estão em níveis diferentes. Então é muito importante que você se colocar no mesmo patamar, no mesmo estilo da outra pessoa. Às vezes a gente precisa mudar, assim, um pouquinho o nosso estilo, naquele momento para se conectar com outra pessoa. Mas não é você deixar ser quem você é, mas é você se colocar no mesmo nível de energia da outra pessoa. Você está se colocando igual a outra pessoa, nem superior nem inferior. Porque se a outra pessoa sentir que você está se colocando como inferior, ela vai achar que você não tem confiança em você e no seu produto. Se você coloca como superior, ela vai te achar arrogante e babaca. Isso, nenhum desses dois extremos é o que vocês querem. Vocês querem vender o produto ou o serviço. Então vocês precisam criar essa conexão inicial ali para gerar um ambiente de confiança entre vocês dois, uma harmonia. Então, por exemplo, lá onde eu trabalho, na Odonto Excelência, a gente tem que ter a parte questão do momento de coleta de indicação. É uma coisa que eu falo para as colaboradoras. Se você não se conectar com o seu cliente naquele momento, se você não acreditar que você pode coletar uma indicação dele, o teu cliente vai dar qualquer desculpa esfarrapada para não te dar essa indicação para vocês. Vocês vai vender uma coisa que a pessoa precisa. A pessoa precisa daquele produto, mas se você não confiar no que está oferecendo, você não vai conseguir o contato com ele. Você não vai conseguir vender esse produto. Isso está muito no nosso inconsciente. Outro teórico que é muito importante, provavelmente vocês conhecem, é o Freud, né? O famoso Só Freud Explica, que é muito falado por aí. É, muito tá na questão do nosso inconsciente, como a gente tem as coisas aqui na nossa cabeça. Porque a gente é dividido em consciente, em pré-consciente e inconsciente. Então, falando de uma forma muito simples, consciente é aquilo agora, é aquilo que está na sua cabeça nesse momento. O pré-consciente é algo que você tem que pensar um pouquinho. Então, por exemplo, quantos anos você tinha 15 anos atrás? Você tem que, nem que seja parar por 2 segundos, você tem que parar para pensar, você tem que resgatar essa informação. Onde que eu fui no domingo passado almoçar, por exemplo? Você tem que parar ali um momentinho para pensar, para resgatar essa lembrança. Esse é o pré-consciente. E o inconsciente é aquilo que a gente naturalmente não consegue acessar. É aquilo que a gente nem se dá conta, mas a gente carrega. Que é aquilo que fica lá guardado, que é através da hipnose, que é através da terapia, através de vários processos, a gente consegue acessar essas informações. Tanto que lá no início da psicanálise ele usava a hipnose como uma ferramenta de trabalho. A hipnose é algo extremamente válido, mas o Freud deixou de lado isso há muito tempo atrás, lá no início da psicanálise. Mas então, o que eu quero dizer com isso é que vocês precisam atingir o inconsciente daquele seu suposto provável cliente. Você vai atingir ele através da conexão. Então, se você se portar de uma maneira segura e confiante, você vai atingir o inconsciente dele, lá o instinto dele. Porque quando a gente não se sente seguro com algo, a gente vai ficar incomodado, que é a ação de luta e fuga que a gente aprende lá na escola. Então, se, por exemplo, vocês estão numa rua deserta, escura, sem luz, vocês sabem que não é seguro, vocês não vão se sentir bem, vocês vão querer sair dali o quanto antes. Medo de um assalto, de alguém te machucar, principalmente, infelizmente, mulheres, né? Com certeza se sentem inseguras nesses ambientes. Mas se você cria um ambiente ali, uma conexão, e se atingir o inconsciente dessa pessoa, ela vai se sentir automaticamente bem, como se já te conhecesse, como se isso fosse algo natural. Isso é muito visto na questão dos relacionamentos, conseguir conhecer uma pessoa, seja para um relacionamento amoroso e de negócios. Quando você quer conhecer uma pessoa, você busca atingir o inconsciente dela, para não parar na barreira
do consciente, que é o que está ali na informação naquele momento. Se você para ali naquele momento no consciente da pessoa, você provavelmente não vai criar conexão. E isso está muito ligado à sua autoestima, à sua autoimagem. A autoimagem é que a forma como você se vê. Você se vê com uma pessoa que você gosta daquilo que você vê diante do espelho? Você gosta da forma como você se veste, da forma como você se porta? Isso está ali refletindo na sua autoimagem, como você se vê. E a autoestima é algo que é relacionado a isso, mas também está ali na posição de trabalho onde você está, nos seus relacionamentos, no que você já conquistou, no que você deseja conquistar. Isso está Mas, tudo. desculpe te interromper, o seu vídeo está fechado. Ah, desculpa. É que você desativou o meu vídeo, aí eu não consigo É, reativar. será, gente? Peraí. É que aparece aqui, isso, o anfitrião desligou o seu vídeo. Será que foi? Agora. Agora foi. Hum, então foi. Se você tiver em dúvida, pode me interromper, tá? É, sempre, sempre que for necessário. Então, quando você está criando aquela relação ali, junto com aquela pessoa, no momento que vai abordar, é a primeira impressão que você deixa, que é muito dito, né? A primeira impressão é que fica. E é muito difícil a gente reverter quando a primeira impressão não é boa. Então, o primeiro passo é você confiar em si e confiar no seu produto, porque assim você vai gerar muito mais confiança, muito mais facilmente. Então, se você sorrir, por exemplo, tem muitas pessoas que quase não sorriem, são muito sérias. Mas se você se esforçar, buscar sorrir, isso vai mexer no seu inconsciente, porque aquilo vai mexer naquilo que está inato. Você vai se sentir mais feliz. É só um exercício que a gente pode fazer aos poucos para se sentir melhor. Então, vai experimentar uma pessoa, você sorrir, porque você vai transmitir alegria e você vai receber a alegria de você e da outra pessoa. Isso vai melhorar o seu dia e melhorar o dia dela. Isso é só um exemplo. E quanto à questão da abordagem ao seu cliente, é também muito importante a sua postura, né? Porque linguagem corporal a- acaba, às vezes, geralmente falando muito mais do que o seu conteúdo. A forma e a sua linguagem corporal dizem muito mais. Então, por exemplo, você chega ao seu cliente de cabeça muito baixa, isso demonstra insegurança e necessidade de aprovação. Então, como se você dissesse para o seu cliente, ó, eu necessito que você aprove que meu produto é bom, para eu apresentar ele para você. Mas se você já chega com a cabeça ereta, não assim para cima, porque isso demonstra arrogância, mas cabeça ereta, olhando nos olhos, isso gera uma conexão. É a mesma coisa quando a gente é adolescente, a gente olha nos olhos da pessoa e acaba se interessando, é a mesma coisa. Você olha nos olhos, você gera conexão. Você chega com a postura firme, coluna no lugar. Isso mostra confiança no que você está fazendo. Igual quando a gente vê, por exemplo, alguém que a gente admira numa palestra. Por exemplo, Jair Diniz é uma pessoa que eu admiro muito, que é um bilionário da área da educação. Inclusive, se vocês não conhecem o trabalho dele, eu indico muito. Ele mostra muita confiança no que ele está fazendo. Ele mostra que ele confia no trabalho dele. Porque a forma que ele se põe no palco na hora que ele vai fazer sua apresentação faz toda a diferença. Se vocês vão assistir uma palestra de alguém e a pessoa chega cabisbaixa, falando baixo, olhando muito assim pro chão, você vai sentir isso, a pessoa não confia nela mesma. Isso é algo instintivo, a gente nem para pensar. Só que você já não vai confiar tanto no trabalho dessa pessoa. Então, isso faz toda a diferença. E eu gostaria de compartilhar com vocês, uma técnica que eu aprendi há alguns anos, que vocês podem usar tanto para negócios, mas quando vocês vão conhecer uma pessoa, fazer um famoso networking, né? Quando vocês vão conversar com uma pessoa, às vezes ela já é seu amigo, mas também é válido. Eu aprendi com um cara que é muito famoso para a área da sedução, que é o Marcel Kuhn. Eu cheguei a trabalhar com ele um tempo. É uma coisa muito interessante que se chama os assuntos infinitos. Ou seja, a pessoa está falando com você sobre um assunto, você mostra interesse com essa pessoa,
sobre o que essa pessoa está falando, repete o que ela falou um trechinho e faz uma pergunta sobre isso. Então, por exemplo, eu chego para Natália. Natália, com o que você trabalha? Ah, eu trabalho com os produtos do Terra. Ah, sim, ó, aqueles óleos essenciais do Terra, legal, como é que eles funcionam? Ah, eles funcionam de tal forma. Aí você pega a informação do que ela te falou e formula uma nova pergunta. E ela vai te dar uma resposta, e assim se formula mais uma pergunta. E você também transmite seu conhecimento, suas experiências, o que você entendeu. Aquilo mostra para a pessoa que você está prestando atenção no que ela está dizendo, que você tem interesse e que você quer conhecer mais e que você também tem algo a oferecer. Porque, por exemplo, eu não tenho tanto conhecimento da questão do TEA, esse produto, que é muito famoso no Brasil, né, os óleos essenciais. Então, eu faço uma pergunta para ela sobre como eles funcionam. Ela, por exemplo, diz, ele vai funcionar no seu emocional. Ah, sim, eu comento alguma coisa sobre a psicologia em relação ao emocional e faço uma nova pergunta sobre o que ela disse. Isso vai lhe gerar uma conexão entre vocês, porque quando você começa a conversar com o cliente, antes de jogar na cara dele, logo de cara o produto, isso gera uma conexão, ele vai sentir que já te conhece e que você se importa com o que ele está transmitindo. Assim como vocês, quando vocês forem fazer um networking. Vocês serem interessantes antes de serem interesseiros. Então, vocês gostaria, por exemplo, de perguntar para a Natália, questão dos olhos do terra. Você sente alguma forma de barreira das pessoas quanto aos olhos? Não, o nosso produto, ele é um produto que ele já tem as portas escancaradas, né? As pessoas gostam muito de solução natural. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura, né, muito Sim, de dar o jeito em casa, então a gente se beneficia disso. Mas como ele é um produto de altíssima qualidade, às vezes a gente encontra barreira com preço, com essas coisas assim. Só que quando a gente encontra isso, né, nos treinamentos que a gente faz e tudo, a gente tem que mostrar o valor daquele produto, né? sim, Só que, ao mesmo tempo, né, eu vou mostrar o valor daquele produto, eu não posso impor o meu conhecimento do valor daquele produto para o cliente. Eu tenho que gerar valor mediante as impressões que o meu cliente tem, as experiências que ele tem, aos conceitos que ele tem do que é precioso para ele. Por sim, sim. exemplo, vamos fazer um ensaio aqui com eles, Matheus? Pode ser? Então, Matheus, você já ouviu falar dos óleos essenciais? Já sim, através das redes sociais. Isso, mas você já teve alguma experiência real com eles? Não, nenhuma. Menino, é incrível, esses óleos são incríveis, eles mudaram minha vida. Esses óleos são incríveis. Você gostaria de ter uma experiência com eles? Seria interessante, mas como que eles mudaram a sua vida? Menino, deixa eu te falar. O meu filho caçula, ele tem suspeita de autismo. E ele não dormia, ele tinha todos os sintomas. E uma amiga minha, que já tinha 22 anos que eu não via, tem um filho autista também, faz acompanhamento dele, faz o suporte dele com os óleos essenciais. E ela me informou sobre isso e me orientou, e ela que me colocou nesse mundo dos óleos. E o meu filho mudou da água para o vinho a partir dos óleos, o comportamento, a cognição, tudo nele, o sono, ele passou a dormir, ele não dormia, né? Passou a se alimentar melhor, até a questão sensorial, porque a gente lida com vários aromas, né? Então, a questão sensorial e a sensibilidade, né, para comer, tudo melhorou a partir dos óleos essenciais. Então, facilitou muito a nossa vida, né? Eu tive várias experiências, se eu vou te contar tudo aqui, a gente vira à noite. Mas foi incrível essa transformação. E tem alguma área assim, da sua vida que você gostaria de ter um impacto assim, mais forte, que você sentiu o poder dos olhos? Pelo pouco conhecimento que eu tenho dos olhos, talvez seria mais a questão de relaxar, por exemplo, que eu sei que tem alguns que ajudam a pessoa, né, a entrar num ambiente mais fácil para dormir, para relaxar depois de um dia cheio. Eu estava É, vendo uma publicação, acho que no seu perfil, inclusive, que tem esse tipo de olhos. E aí, realmente, a questão do autismo é muito complicada, porque está vinculada à questão da fonoaudiólogo, questão psicológica,
questão até medicamentosa, e são vários níveis do autismo. Não sei qual que é o grau do seu filho, quanto que afeta a vida dele, mas tem pessoas que a gente vê e nem faz ideia de que são autistas, mas tem um autismo. Então, a gente achar que um autista é pessoa que não fala com ninguém, que só olha para baixo, que não come nada, não pode mexer nada na rotina, é generalizar isso, algo muito errado. Assim como pegar os olhos e falar que é igual um chá milagroso para emagrecer, que promete fazer você emagrecer em 2 dias. Isso não existe. Então, a gente não pode generalizar as coisas. Mas qual que você indicaria para relaxar, por exemplo? Olha, tem vários óleos, né? Nós temos centenas de óleos, né? E aí, para suporte, relaxamento, a gente tem alguns blends, alguns mixes que a gente pode fazer uso, como Balance, nós temos o Serenity, nós temos o Peace, nós temos o Adaptive, tem vários óleos nessa área, mas o campeão no relaxamento é o lavanda. Eu tenho experiência pessoal com ele. Você gostaria de experimentar? Podemos fazer experimentos, sim. Lavanda Então, a gente vê que é muito usado também para produtos de beleza também, né? isso Por aí. conta do aroma. Dar uma amostrinha para você e aí você vai me contar qual que vai ser a sua experiência, tá? Pode deixar. Mas é de verdade que eu vou mandar, não é só no ensaio, não. Ok, obrigado. Então, esse aqui foi um exemplo básico, né, de como vender o seu produto, mas como você pegar uma informação que a pessoa te deu de gancho para você comentar algo do seu conhecimento, da sua experiência e também formular uma nova pergunta. Então, a gente, por exemplo, você conhece uma pessoa. Ah, qual que é o teu nome? Carlos. Legal, Carlos. Com que você trabalha? Ah, eu sou médico. Ah, medicina é uma área muito importante. Qual área da medicina você atua? Ah, sou um cirurgião há 10 anos. Nossa, cirurgia deve ser muito complicada. Você deve ter enfrentado muitos desafios. Eu nunca passei por uma cirurgia, mas imagino quão difícil é para uma pessoa ser operada. Qual que foi a cirurgia mais difícil que você fez até hoje? Ah, uma vez eu tive que operar um coração de peito aberto. Nossa, mas isso é cirurgia cardiotorácica, né? Você tem especialização nisso? Ah, sim, eu tenho especialização, fiz tantos anos de curso, não sei o quê. Então, você vai usando uma informação como gancho para uma nova pergunta e, ao mesmo tempo, você vai transmitindo as suas impressões, as suas opiniões. Claro, se não for nada maluco, né, a tua opinião, às vezes é melhor a gente guardar pra gente. Ou os nossos conhecimentos. Então, é uma estratégia muito válida que eu já usei, de vez em quando eu uso quando eu conheço uma pessoa, às vezes quero me conectar a algum colega de trabalho, que isso é muita gente tem na empresa. Então, é uma estratégia que eu sugiro para vocês quando vocês forem vender um produto, ou até mesmo conhecer uma pessoa, seja para uma amizade, para um relacionamento, para trabalho, porque como é muito dito, antes de ser interesseiro, você tem que ser interessante. Você tem que mostrar valor, gerar valor antes de exigir um valor. Não apenas financeiro, claro. Mas vocês, em geral, trabalham com que tipo de venda? De produtos ou serviços? Abre aí o microfone, galera. Vocês já estão acostumados. Ô, Matheus, a maioria aqui trabalha numa loja. Tem um amigo meu, o Cleidney, ele tem uma loja de utilidades. Eu costumo dizer que lá tem, só não tem peça de avião, o resto tudo tem lá. E esse pessoal aqui, eles têm que ser mestre na venda, porque assim, são milhares de produtos que tem na loja. Então, eles têm que acreditar nos produtos que eles vendem, né? Sim. E provavelmente vocês conhecem o João Apolinário, o dono da Polishop. Vocês já devem ter conhecido, né? A famosa panela antiaderente, essas coisas. Então, ele é um cara que é especializado em criar demandas. Ou seja, quando você pega um produto que ele não é uma necessidade de ninguém, mas se implanta essa necessidade nas pessoas. Então, quanta gente hoje não se vê sem uma air fryer, sem uma panela antiaderente, sem esse tipo de Não, produto? Então, jamais. esse cara que colocou esses produtos na linha. Então, ele acreditou que no produto que lhe ofereceram, né? Porque não é ele que inventou essas coisas, tá? Não sei se alguém achava que foi ele que inventou, mas não. Desculpa acabar com seus sonhos. Não foi ele que inventou essas coisas. Ele
A Polishop é uma plataforma de vendas. Então, chega o cara lá com o produto, faz o pitch, e se o cara achar que é bom, ele põe para vender na loja. Então, ele é um cara que acredita naquela possível demanda. Mas se uma pessoa vai na loja lá que vocês trabalham, meu celular tá com problema, preciso de um carregador. Eu tenho esse, esse e esse. Mas pelo meu valor, eu não consigo pagar esse. Sandra, eu acho que teu áudio tá mutado. Você queria comentar alguma coisa? Tranquilo, pode abrir o microfone sem medo de ser feliz. Então, eu não tenho. Tranquilo, para seu valor que você pode pagar, eu tenho essa e essa opção, essa de tal marca, essa de tal marca. Você funciona assim, assim, assim. Você já pega, demonstra para o cliente aquele produto como ele funciona. Olha, ele tem garantia de tanto tempo, funciona assim. Então você mostra que aquele produto tem uma qualidade. E às vezes você pode até conseguir que o cara compre mais alguma coisa. Tem um exemplo clássico que eu já vi várias vezes no Instagram, talvez vocês até viram. Um cara que trabalha numa loja que vende artigos de pesca, o dono chega, pergunta quantas vendas você fez hoje? Eu fiz uma venda, e o cara fica maluco. Como assim você fez uma venda só o dia todo? Aí o cara veio pegar, se não me engano, era isca para um anzol. Eu já perguntei para ele se ele tinha vara de pescar. Ele não tinha e pegou. Aí eu perguntei se ele tinha um colete salva-vidas, porque ele ia pescar pela primeira vez. Não tinha e já comprou. Depois eu perguntei se ele já tinha uma mala, uma barraca, porque ele falou que ia passar a noite. Não tinha, já comprou. Perguntei para ele se tinha um barco, alguma coisa para ir pescar. Ele falou que não tinha. Aproveitei, gente, um barco com motor, barco elétrico, não sei o quê, mas e comprou mais material ainda para ele e um amigo dele. Então a venda deu um valor altíssimo. Com uma venda só, o cara foi atrás de isca e ele vendeu o equipamento completo para ele pro cliente pescar. Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer. Às vezes a pessoa tá ali, busca só de um produto, mas vocês podem convencer ele a comprar outros produtos, entendendo qual que era a demanda inicial dele e com qual pé ele estava. O desse exemplo, a única coisa que ele nem sabia que ele precisava de tanta coisa para ir pescar, que ele precisava de um barco, que ele precisava de uma mochila, que ele ia precisar de uma barraca, ele não sabia dessas coisas. O vendedor mostrou essas demandas para ele. E vocês podem ajudar isso com seus clientes. É claro, não apenas pensando no financeiro, mas em dar a melhor experiência para o seu cliente. Porque o cliente, ele vai, por exemplo, se o cliente é da pesca, ele vai lá, pescou, teve um bom resultado na pesca dele, aproveitou o dia, ele vai lembrar desse vendedor, opa, aquele vendedor lá me vendeu bons produtos, vou voltar, né? Voltar lá para buscar mais material para ir pescar. Nessa vocês ganham um cliente entre vocês. Agora eu ia falar. Pode falar. É, não sou muito de falar não, mas eu vou falar. Nas questões, que nem você falou, na hora que um cliente chega, tem aquele cliente que chega rindo e tem aquele cliente que chega sério. Igual já Sim, aconteceu comigo, estou no balcão atendendo, aí estou ali com o cliente sério. Aí tem umas amigas minhas que chegam, os clientes meu mais chegados, meio assim doidinho, né? Então, na hora, a gente vira para a pessoa, do jeito que ele entra, cumprimenta e cumprimenta. Aí, na hora que você volta para o cliente de novo sério, você tornou, tá sério, né? A pessoa mais séria. Aí, já que aconteceu, depois que a pessoa foi embora, aí passa aquele cliente mais espontâneo também conversa. Aí, depois você para e fica pensando: será que aquele sério vai ficar satisfeito de eu estar atendendo ele sério? Mas o outro chegou, ela ficou mais espontânea. Mas é a questão, né? Se você chega mais alegre, eu vou te atender mais alegre. Se você tá mais sério, eu não vou cair na sua cara. sim. Assim, É se senão vai ficar conectar. meio esquisito. Tentando ser o que a pessoa é, né? E a questão de oferecer para o cliente. Acontece, a pessoa chega, eu queria assim, assim, assado. Às vezes eu até brinco com os meninos. Na hora que a pessoa procurar um troço no trem, não, mostra um ali. Outro dia aconteceu de eu estar atendendo, aí a mulher queria um tipo de uma marca, vamos dizer, uma marca de papel. Aí não tinha da marca que ela queria. Falei assim: "Ó, não tem essa, mas essa aqui vai fazer a mesma coisa". Assim, a gente tem que tentar estar vendendo o produto, não é o que a pessoa queria, mas está colocando um outro no lugar, né. Até opções. Isso, só isso. Obrigado pela colocação. Realmente, você dar opções.
por exemplo, às vezes é difícil ter uma briga ali, por exemplo, Burger King e McDonald's, né? Coca-Cola e Pepsi. Tem gente que é time Coca-Cola, tem gente que é time Pepsi. Às vezes você não vai conseguir comprar outra pessoa, mas você deu opção. Então, o cliente viu que ali na loja tem a opção da Coca-Cola, da Pepsi, do refrico, de qualquer outra marca que você tem disponível. Ele vai saber que ele tem opções, que não é fechado numa opção só, que tem diferentes valores, que tem variedade. Isso também é muito importante, porque em algum outro momento ele pode lembrar e pode até indicar para uma pessoa, ó, eu vi que na loja X tem um produto para um preço bom. Então, isso você está criando uma carteira de clientes, porque numa hora ou outra o cliente pode precisar daquele produto, que naquele momento não era o que ele queria, e vai na loja de vocês, porque você atendeu bem, se deu opções, se criou uma conexão, e você pôs como ele se sentia. Que realmente, se você chegar muito alegre, sorridente e fazendo piadinha, uma pessoa extremamente séria, pode até ficar bravo. Eu conheço pessoas extremamente formais que odeiam que a pessoa chegue já, como se abrindo, né? Já chegue sorrindo e brincando. Não gosta, porque a pessoa é muito séria. E para ela, uma relação de vou colar e comprar alguma coisa é só isso, não tem nada. Mas é a personalidade da pessoa. Já tem a pessoa que é mais aberta, mais espontânea. E até mais fácil de lidar com essas pessoas, pelo menos para mim. Uma pessoa que é mais espontânea, mais aberta, dá mais risada, você consegue fazer uma brincadeirinha, é mais fácil de se conectar. Só que é o que às vezes eu brinco com meus colegas de trabalho. Quem diz que ia ser fácil, né? E às vezes é o cliente que parece mais difícil que você consegue vender melhor. Então, às vezes, o obstáculo que a gente vê ali não é realmente aquilo tudo. A gente enfeitou mais, empenou mais o pavão do que realmente era. A gente criou um obstáculo muito maior do que ele realmente era. Isso já aconteceu muito comigo. Eu tive um insight aqui agora, que às vezes também acontece comigo. O cliente, ele entra na loja para dar uma passeada, né? Eu tenho meu Instagram, que é a minha loja, eu tenho a minha loja virtual, que é a minha loja, não é uma loja física, mas é uma loja. Eu tenho a minha apresentação, eu sou a loja, né? Sim, Então, às vezes eu tenho que passear aqui em mim para saber sobre os olhos. O meu atendimento para aquele cliente que só veio para dar uma passeada, ele tem que ser tão bom quanto aquele cliente que eu sei que vai comprar. Porque o meu cliente ele tem que ter acolhimento. Porque o sim, cliente veio dar uma passeada, ele veio sentir a energia, ele veio sentir a minha competência, ele veio sentir o meu acolhimento, ele veio sentir o meu ambiente, ele quer fazer parte daquilo ali para depois, na hora que ele puder ou na hora que ele quiser, ele adquirir um produto com quem ele mais se conectar. sim, com Então, a certeza. gente esse para aquele que não vai comprar, porque posteriormente ele vai voltar no nosso negócio. Eu acho muito importante isso, da gente valorizar aquele que só passeia pelo nosso negócio, porque ele vai voltar posteriormente, né? Então, Sim, é um possível cliente. um na Doter que chama requalificação de listas. Eu tenho as minhas listas de cliente aqui, que elas não saem da minha mesa, ó. Fica aqui comigo. Aí eu tenho cliente que tem 2 anos que está passeando na minha loja. Comprou recentemente de mim um valor altíssimo. Por quê? Está passeando, teve um atendimento de qualidade, teve um acolhimento, a mesma informação, eu repeti milhares e milhares de vezes a mesma informação, com paciência, com amor, né? Lógico que não fiquei perdendo tempo com esse cliente, não no mau sentido, né? Mas foi acolhido. Então, a pessoa sempre voltou para buscar informação e agora fecha. Então, assim, ter essa consciência, né? Que a gente planta sementes. Então, eu vou plantando a sementinha para depois colher. Se eu não colher, uma firma na frente vai colher, mas a gente sempre tem que estar transbordando, né? Essa questão do respeito, do acolhimento, da informação, né? Não exagerada, mas generosa, né? A gente tem que ter isso bem discernido, né? Quando a gente trabalha com vendas. Sim, obrigado pela colocação, que realmente, por exemplo, a gente, lá na franqueadora, uma das atividades principais é agendar avaliações, porque sem avaliações
não tem tratamento efetivado, logo não tem como a clínica andar sem elas, que é uma franqueadora de clínicas odontológicas. Então, sem avaliação, não tem venda. É uma coisa leva a outra. Então, uma coisa que é às vezes é muito difícil de fazer é as colaboradores acreditarem que eles conseguem. Às vezes se liga para a pessoa e eu falo, no momento não tem interesse. Você fala, o que você faz? Vai desligar na cara da pessoa ou vai dizer para ela, ah, não, tudo bem, mas quando tiver interesse ou precisar, estamos de portas abertas, te esperando. A pessoa vai dizer, ah, obrigado e tchau. Pronto. Você deixou ali um talvez para aquela pessoa. Mas se a pessoa falar, ah, não, obrigado, não tem interesse, desliga na cara dela, ou fala de forma grosseira, você perdeu totalmente a conexão. Você perdeu aquele cliente. Então, se, por exemplo, no exemplo da Natália, se ela ignorasse essas pessoas, se respondesse de forma ríspida, ou falasse, ô burro, e marcasse a mensagem inteira e falasse, ô burro, tá aqui a resposta, ela tinha perdido a pessoa. E realmente, às vezes a pessoa tem dificuldade de entender, às vezes para ela é uma coisa tão óbvia do, do que aquele óleo faz, mas às vezes para a pessoa não, às vezes a pessoa não tem instrução naquilo lá. Eu, por exemplo, eu tenho um conhecimento muito vago sobre os óleos, então não é impossível que eu fizesse a mesma pergunta para ela em dois momentos diferentes a mesma coisa, para realmente entender aquilo lá, porque é uma questão da pessoa assimilar. Às vezes para você é algo que é muito óbvio, para o outro não. Às vezes é uma coisa muito boba de se dizer, mas se a gente ter isso em mente, o resultado é muito diferente. Que para você é fácil, às vezes para o outro não é tanto. É igual vocês são, boa parte de vocês são uma equipe só. Então vocês sabem que, por exemplo, a Sandra tem mais conhecimento em um setor da loja. A Rose, por exemplo, tem conhecimento em outro setor. Então cada um tem sua expertise dentro de uma loja de departamentos, uma loja que vende produtos de várias áreas. Então, cada um tem sua facilidade. Então, o que para um vendedor é um assunto simples, fácil de vender, para outro não é tanto, porque a gente tem as nossas competências, mas a gente precisa buscar conhecimento múltiplo, quer saber vender vários tipos de produtos, saber vender um papel, como o exemplo da Sandra, saber vender uma escova de cabelo, saber vender um shampoo, saber vender uma comida, por exemplo, eu não sei exatamente tudo que tem na loja que vocês trabalham, mas precisa saber o mínimo para vender os mais diversos itens. Porque se, por exemplo, soubesse vender apenas itens de papelaria, você vai perder clientes que procurem um artigo para casa, por exemplo. Vão perder aquele que veio buscar um artigo, questão da beleza. Então, a questão de buscar conhecimento, ou sair da zona de conforto e enfrentar os seus desafios. E acreditar em você, porque se você acredita, você consegue vender mais, você prospera muito mais, você. Isso vai refletir nas suas outras áreas da vida, porque, por exemplo, se começa a melhorar seus resultados de venda, você vai se sentir melhor, logo seus contatos familiares e de amigos vai melhorar, sua autoestima vai melhorar, sua autoimagem vai melhorar, os outros pontos da sua vida vão ser afetados pelo seu desempenho no trabalho, positivo e negativamente. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa harmonia entre os diversos campos da nossa vida e não e saber separar as coisas. Por exemplo, é muito difícil, mas às vezes a gente tá pé da vida, tá louco porque aconteceu alguma coisa em casa e a gente chega no trabalho. O cliente não tem nada a ver com o que aconteceu na tua casa. O teu colega de trabalho, o teu patrão não tem nada a ver. Sei que é difícil, o famoso falar é fácil, né? Quero ver fazer, mas a gente tem que buscar ao máximo separar, porque o teu cliente não tem culpa que você brigou com seu amigo, com seu familiar, ou que você está com uma questão interna sua. Então é importante conseguir separar, que às vezes a gente não consegue sozinho, né? Além de outras questões pessoais, então a gente busca ajuda. Só que quando se você buscar ajuda, buscar se desenvolver, buscar conhecimento, o teu resultado vem, que é o sair da zona de conforto. É você buscar uma mentalidade, o famoso mindset, né, que é a palavra bonita que as pessoas gostam de usar, o mindset de crescimento, e não o mindset fixo, de que eu sou assim, vou morrer assim, que é a famosa síndrome de Gabriela, né, da novela Gabriela, que ela era uma pessoa simples e queria morrer uma pessoa simples. Não pode ter a síndrome de Gabriela, que como o chefe Oséias Gomes ele fala da síndrome de Gabriela.
Não, você tem que buscar crescimento. Não é porque eu nasci uma pessoa simples ou com vendas baixas que eu vou ficar até o fim da minha carreira só vendendo pouco. Não, eu vou buscar o crescimento. Se eu vendi 100 hoje, R$ 100 hoje, por exemplo, vou buscar tentar vender 200 amanhã. Vai ter essa minha meta, vou calcular essa minha meta e vender, por exemplo, 250 no outro dia. Vendi os 250, depois de uma semana, opa, vou analisar minhas estratégias e buscar 300. Então, você não ter a síndrome de Gabriela de pensamento fixo, mas buscar o crescimento, se desafiar. Porque se você se desafia, você busca conhecimento e você vai buscar estratégias para isso, inconscientemente e conscientemente. Além do, provavelmente vocês trabalham com metas, mas tem as suas metas pessoais também. Lá no meu trabalho, a gente trabalha muito com metas. Meta atrás de meta. Se eu fosse ficar aqui listando todas as minhas metas, era 5 minutos só falando meta que eu tenho que seguir. Só que a gente não busca apenas essas metas, a gente busca metas pessoais também, porque a gente gerencia as clínicas. Então a gente tem metas pessoais para cada clínica, que são vários processos dentro da empresa. Então, às vezes, a meta nem é imposta para a franqueadora, para o nosso chefe, mas a gente coloca essa meta para a gente buscar se desenvolver. E, por exemplo, vou colocar uma meta pessoal minha de alcançar tal valor vendido nessa clínica. Com isso, a gente vai buscar estratégia, conhecimento, estudar, buscar apoio do supervisor, buscar conhecimento, entender a clínica, falar com o dono da clínica. A gente vai se desafiar e vai sair do lugar. Digamos que eu queira vender 300, mas a meta é 250. Mas você sabe que é possível fazer 300 mil ali. Por que não buscar o 300? Né? Não se limitar ali pelo mínimo. É acreditar que você pode conseguir. Isso é muito importante. Provavelmente vocês, quando já tiveram uma experiência que vocês não estavam muito se sentindo bem consigo mesmos, acreditando no produto, isso afetou o resultado de vocês no final. Assim como se vocês foram tranquilos, numa boa, conversaram com o cliente numa boa, vocês efetuaram a venda. Provavelmente vocês têm alguma situação assim. Eu tenho situações assim. Que lá, antes da gente ir para a parte da gerência, a gente trabalha na recepção das clínicas. Então, a gente faz todos os processos que os colaboradores a quem a gente cobra fazem. Porque é o famoso, né? Antes de se cobrar, tem que saber fazer. Não adianta eu exigir o líder de vocês, ou o líder de qualquer um, exigir, ó, você tem que fazer isso. Aí se pergunta como. Ah, não sei. Não tem como, né? Então a gente aprende, a gente também toma xingo de cliente, de um telefone na cara, mas é saber lidar com isso, não levar para o pessoal. Não sei se com você já aconteceu de algum cliente ser ignorante, mas é beleza, esse cliente foi ignorante comigo, mas não quer dizer que o próximo vai ser. E às vezes ele foi ignorante, mas não era um problema com você, é um problema pessoal dele. Ele teve um dia ruim e você foi a pessoa que ele descontou. Às vezes sem nem perceber, ele descontou em você. Então não levar para o pessoal, é você deixar aquilo de lado e partir para a próxima. Foi um tropeço ali, mas tropeços acontecem, quedas acontecem. Então aquele cliente foi rude com você, mas não quer dizer que o próximo vai ser. Às vezes o próximo vai te tratar muito melhor do que qualquer outro cliente que você já tenha atendido. Não generalizar. Ou às vezes aquele cliente volta, mas ele você já não pensa, ai, aquele cliente grosso. Não, ele teve um momento dele que ele foi grosso. Mas não quer dizer que ele vai ser sempre grosso com você. Foi um momento que ele agiu mal. E tudo bem, é não levar pro coração. Eu sei que é fácil, famoso fácil falar, mas é o buscar fazer. Porque quando a gente não traz para o nosso consciente tal informação, a gente nunca vai ser da zona de conforto. Porque a gente perdoar e levar numa boa, levar na esportiva a grosseria do cliente, é sair da zona de conforto, né? Porque a zona de conforto é ficar bravo, ficar irritado e se fechar completamente para ele. Essa é a zona de conforto, porque é o nosso instinto, o famoso luta e fuga. Você vai lutar ou vai fugir? Se você se fechar para aquele cliente, você se fechou e fugiu. Você não lutou. E você pode acabar perdendo aquele cliente. Porque você levou pro pessoal e no outro dia ele chegou numa boa, só que ele viu que você estava incomodado e nem
fechou o negócio com você, às vezes procurou um outro vendedor, porque viu que você levou para o pessoal e se sentiu mal com isso e não se sentiu bem de falar com você. Isso já aconteceu comigo. Teve uma vez que, por exemplo, falar um passado meu, né? Quando eu estava lá na clínica, atendendo, eu tinha acabado de começar. Eu tinha terminado o processo de assistir aos vídeos, né? Que é o treinamento, e fui para a clínica. Aí a cliente foi super grosseira, falou em processar a clínica e eu fiquei desesperado. Só que eu tentei não levar para o pessoal, porque depois de um tempo, essa mesma pessoa se tornou minha colega de trabalho. Mas naquele momento ela fez o inferno na minha vida, porque ela falou que ia processar, que eu tinha sido mal atendida, não sei o quê, que o marido dela ligou, xingou a gente lá na clínica. Aí não deu 2 meses, ela se tornou uma colega de trabalho. Aí pensa, eu via todo dia a mesma pessoa que veio de Mato Grosso comigo. Eu falei, e eu até conversei com a minha supervisora na época. E ela falou, não leve pro pessoal. Foi uma coisa que aconteceu naquele momento. E depois a gente se deu super bem. A gente criou uma relação de trabalho muito boa. Então é questão do separar. É, porque no momento que eu vi que ela estava sentadinha lá para fazer a entrevista, pensei, ah, pronto, vou trabalhar com essa grossa agora. Foi a minha reação natural do momento. Pronto, vou trabalhar com essa mulher que me ameaçou processar a clínica e não sei o quê. Na hora eu fiquei desesperado. Pô, vai processar a clínica? Só um minuto. Obrigado. Aí eu pensei, vai processar a clínica, agora o que que vai acontecer, né? Acabou não dando em nada. O processo nunca aconteceu. Mas se eu tivesse me fechado totalmente, não ia ter nenhuma relação nem de trabalho saudável, porque a gente foi colega de trabalho, né? Então é o buscar separar as coisas, o pessoal do profissional. Não sei se com você já aconteceu alguma coisa assim, de atender mais de uma vez um cliente que foi grosseiro e depois ele retornar para a loja, mas eu buscar separar e separar o pessoal do profissional. O que vocês trazem de casa, das suas experiências pessoais, do profissional. Isso aí. Matheus, vamos abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, nosso tempo findou. Se alguém tiver alguma pergunta, tirar alguma dúvida, agora é a hora, gente. Aproveita que o profissional está aí à disposição. Esse cara é fera aí no setor de vendas. Vai aí, Wendel. Minha dúvida é o seguinte, em relação a ele, se geralmente acontece assim, de ter clientes grosseiros, né? Chega, talvez não está no dia bom, mas ele tem alguma forma de atender melhor para que ele não saia assim, mais irritado, mas menos irritado. Então, quando o cliente vem irritado até você, é você não se colocar no mesmo patamar dele. Você fica ali e trata ele numa boa. Porque sem ele perceber, ou percebendo, né? Ele vai ver, opa, eu tô sendo grosseiro, essa pessoa tá agindo numa boa comigo. Então ele vai reduzir a tensão dele. Às vezes ele pode até perceber que ele tá exagerando e você tá ali numa boa, tratando ele bem. Então o calor do momento pode diminuir. A raiva dele, o estresse, seja lá como o motivo for, vai reduzir. Porque é aquele famoso que às vezes a gente ouve, não se rebaixa o nível dele. Se a pessoa está sendo grosseira com você, você não tem que ser grosseiro com ele. Porque senão o famoso você perde a razão. Então, se o cliente foi grosso com você, você, claro, não vai tratar ele como seu melhor amigo, mas vai tratar ele cordialmente, com respeito. E talvez em algum outro momento lá na casa dele, ele pense, poxa, eu fui grosso com aquele vendedor, ele me tratou numa boa, me atendeu numa boa, e não falou nada, ficou na dele. Claro, eu sei que é difícil. Aquele momento, por exemplo, que a cliente foi grossa comigo, eu surtei, depois eu chorei de raiva e de medo de que pudesse acontecer um processo realmente. Que eu tinha acabado de começar, eu não tinha experiência nenhuma com venda, nada. Então, eu fiquei muito preocupado e com medo do que podia acontecer. Só que depois eu entendi que era o momento que ela não estava bem e e relevei a situação. Mas você já passou por algo assim?
Sim, já cliente irritado, mas como você falou, eu não rebaixa o nível dela, né? Da pessoa. Mas a gente tenta tratar o melhor possível, né? Para que quando Sim. ela sai, ela não sai mais irritada do que já tá, né? Porque, por exemplo, ela te tratou de forma grossa. E você falou bom dia, tudo bem com você? Sou o Angel, o produto que você quer é esse daqui, o valor é tal, o forma de pagamento é tal. Você tratou ela bem. Então você jogou um balde de água fria, porque provavelmente ela queria e esperava que você agisse de forma grosseira. Mas você jogou um balde de água fria nela e frustrou essa expectativa inconsciente dela, ou consciente, de você ser grosseiro. Você mostrou que você é muito mais civilizado e respeitoso do que ela. E depois, provavelmente, ela vai ficar morrendo de vergonha, porque ela viu que ela foi grossa, gratuitamente. Matheus, estou vendo você falar, e é até técnica de PNL, né? A pessoa chega quentaço, bravo, explosivo, né? Explodindo, e aí você chega com toda calma, oi, você tá bem? A pessoa eu já apliquei a técnica, é bem eficaz. Você jogou um balde de água fria na pessoa. E você às vezes acalma a pessoa, porque às vezes ela não tá brava com você. Ela tá brava porque, por exemplo, a mulher chegou lá porque o marido respondeu ela grossa no carro e ela chegou pé da vida na loja para comprar o negócio que ela precisava, que era pro marido ter comprado ela semana passada e não comprou, ficou se enrolando. Então ela chegou brava para falar com você. A Sandra fica Eu não ia sem falar, história. mas vou falar de novo. Ela não Mas fala. Percebeu que ela não não, fala, né? eu não gosto de falar, eu gosto de ouvir, entendeu? Mas essa parte aí, quando o cliente é amigo, é muito bom quando o cliente é amigo. Porque quando o cliente chega meio que bravo, eu tenho minhas amigas assim, que é bem chegado lá, né? Aí se ela chegar meio brava na cara dessa, assim, calma lá, minha filha, tem culpa de vida ruim assim, não. Vamos ficar mansinha, eu vou falar o que você tá querendo, nós vamos procurar. Ô, Sandra, você não presta, o meu dia hoje não tá bom. Pois é, minha filha, se você não tá bom, tem gente com a vida pior. Vamos com a calminha aí, respira e vamos pra frente. A Nadia embora, só você mesmo, Sandra. Porque tem hora que tá vendo que tá nervoso, quando tem intimidade, né? Quando não tem, deixa o bicho ficar bravo lá. Aí a gente brinca. Às vezes passa, talvez a pessoa tá precisando, assim, de um pouquinho de distração. Não tá bem, Sim, tá nervoso, tá só tenso. Aí você distrai ele um cadinho, entra na brincadeira. O Andy é ótimo na brincadeira. Tem hora que a pessoa pode ser sério, ele consegue fazer a pessoa rir. O Andy é Não, bom nisso. esse bigode dele me dá motivo, né? Pra gente Esse brincar. bigode dele, então, ajuda. O bigode dele é o campeão dos brincadeiros. é interessante tentar trazer a pessoa para ficar numa boa. Às vezes a pessoa é mais séria, mas ela. Só um minuto. Depois Meninos, vamos mais mais então, pela minha cachorra. Hum, Resolveu invadir meu quarto aqui. Mas é assim mesmo. Bom, então, se a pessoa tá lá estressada e você tratou ela bem, você conversou com ela numa boa, inconscientemente ou conscientemente, ela também pode diminuir a temperatura dela e se igualar à sua ou chegar muito perto. Você demonstrou que você é civilizado e sabe conviver em sociedade. Às vezes a pessoa é uma pessoa babaca mesmo, ridícula, que ela é assim com todo mundo. Mas às vezes a pessoa tá tendo um dia ruim. E você pode fazer o dia dela melhor. Tava pensando nisso, não, essa pessoa tá tendo um dia ruim. Eu vou ser a pessoa que vai melhorar o dia dela. isso aí. Alguém mais com alguma dúvida, gente? Não? Isaac Teixeira, tá gripado, hein, velho? Só fungando aí. Aí, você tem dúvida, Isaac? Vitão, Vitinho? Não? Não, Rose? eu tô de boa aqui. Tô pegando as manhas. Só pegando os copos. Gilberto, tem alguma consideração? Dinalva? Fran? Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Boa noite, Matheus. Boa noite.
Só mesmo agradecer por compartilhar esse seu grande conhecimento com a gente. Hoje, Eu agradeço a só tiramos oportunidade. lições aqui, só grandes lições. Que bom. A ideia é sempre essa, dividir o conhecimento. Dividir para reter depois, distribuir para trazer de volta. Sim. E aprender coisas novas também. Porque a gente conhece novas pessoas, conhece novas personalidades, novos estilos de trabalho, estilos de vida, experiências. E tudo isso serve para o repertório até de conhecimentos. E a gente Porque nunca sai, cada... a gente entra de um jeito e sai de outro, né? Sim, esse é o mais importante de estar em um momento de compartilhar experiências. Porque você compartilha algo e recebe algo. Sim, Gilberto, exatamente. já preparou a sua? Oi, Natália. Já preparou a sua? Ó, nós temos que acertar os detalhes, né? Saber o tema, tudo direitinho, agendar. Bora lá conversar. Já deixa na agulha aí qualquer hora dessa, hein? Tá, joia, então. Vamos organizar, então. Na próxima terça, provavelmente, eu não estarei, porque tem reunião na Câmara, mas aí na seguinte ou na outra a gente combina. Depende mais da sua agenda do que da minha, né? Porque eu toda terça eu tô aqui. Então você me fala assim, né? Posso, aí a gente vai fazer. Nós vamos conversar depois aí no privado e entender, né, o que você quer de mim, para ver o que a gente pode contribuir. Tá bem? Tá, joia. Obrigada. Pessoal, se ninguém mais tiver dúvida, Matheus vai fazer aí as considerações finais, nós vamos encerrar, né? Porque nós atingimos o limite do nosso tempo aqui, já passamos de 1 hora, né? Nós temos aí mães de família, tem gente que não jantou, né? Para não perder a mentoria, tem gente que saiu de festa para não perder a mentoria. Então, bora fazer as considerações finais aí, Matheus, se ninguém mais tiver pergunta. Se meu companheiro aqui deixar. De antemão, eu já vou agradecer muito a sua presença. De qual cidade que você está falando, Matheus? Fala para o pessoal aí. Ponta Grossa, no Paraná. Aí, nós estamos fazendo network longe para trazer para vocês. Então, conheci o Matheus nos grupos, né, de relacionamento dos cursos que eu faço. E muito obrigado pela sua disponibilidade, por você ter doado esse tempo de vida para a gente, que é algo que é precioso, né? A coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo de vida, né? Dinheiro é só energia de troca, agora o nosso tempo de vida é o bem mais precioso. Muito obrigada por você ter doado esse tempo aqui para os meus alunos, né? Para os meus amigos, todo mundo que está aqui são meus amigos, né? Pessoais. E eu tenho um carinho imenso com essa turma, porque é a minha primeira turma de mentoria, terão outras, mas essa aqui vai ficar aqui, ó. Eu Coração, agradeço a então, oportunidade, porque eu estou começando nesse mundo de mentorias, meu foco é desenvolvimento pessoal, questão de autoestima, relacionamentos. Então é uma oportunidade de ouro, né? Começar nessa área, de dividir um pouco do conhecimento e me melhorar nessa área também, para poder ter melhores resultados em outras oportunidades. Mas só antes de terminar, eu gostaria de dar algumas sugestões de leituras para vocês. Não sei se vocês gostam de ler, depois eu mando lá no grupo. Mas um deles é o Negocie como se sua vida dependesse disso. Ele foi escrito por um ex-agente do FBI que trabalhava com negociações de reféns lá nos Estados Unidos. Ele mostra como algumas técnicas do FBI podem ser usadas no cotidiano para pedir aumento de salário, para vender, para convencer alguém. Não apenas quando a pessoa está com uma arma na cabeça da outra, mas numa reunião de negócios, uma conversa com a família, para vender um produto, sei vender, né? Você vai vender o seu trabalho. Então, esse é um livro muito interessante. Isso passa diversas técnicas e algumas experiências do autor. E o outro livro é o Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse é um livro muito bom que vocês que trabalham com vendas, porque ele fala realmente sobre seu primeiro contato ali com a pessoa. Ele traz várias evidências científicas, não é só aquele lero-lero que eu digo que é a frase de efeito de biscoito da sorte, que diz uma coisa bonitinha para te prender atenção, não entrega nada. Não, esse é um livro que realmente entrega, passa diversas técnicas e mostra como que elas acontecem, como que elas operam. E é uma leitura muito simples. Então não é uma leitura truncada que vai ser difícil para vocês. Principalmente para quem ainda não está muito habituado com a leitura, né? Essas são duas leituras muito interessantes para vocês.
E se eu encontrar aqui mais algum livro dessa área, eu passo para vocês. Mas eu tô lendo agora, é O Maior Vendedor do Mundo. É uma história bem Matheus, interessante. o maior vendedor do mundo, eu já li 1 e 2. Depois eu quero esse nome desses 2 aí que você me citou, porque esses aí eu ainda não li. Agora, Aí o eu maior mando a vendedor do foto mundo, eu li 1 dele. e 2. É que bom. Eu mando a foto desses livros. Se eu achar mais algum aqui entre os meus que possa combinar, né, com o que a gente conversou e com o que a Natália passou, que vocês vinham conversando, eu mando para vocês lá no grupo. Mas são todos livros muito simples de ler, que prendem a sua atenção. Sei que, né, que ele é o maior vendedor do mundo, sabe que é uma história que, apesar de um português um pouco mais antigo, é uma história que te prende, que você imagina, você se coloca naquele cenário da antiguidade, dos grandes vendedores de tecidos, de grãos, e ele passa em 4 pergaminhos conhecimento sobre vendas. É um livro muito interessante. Isso aí. Matheus, ótimas recomendações. Eu recomendo também leituras aqui. E excelente. Vai me poupar de ter que recomendar e a minha recomendação vai para frente, tá? Mas muito obrigada pela sua doação. Obrigada, meninos, pela presença de todos. Muito obrigada. Eu fico felicíssima com cada um que está presente aqui. Agradeço muito a Deus pela vida de cada um. Que o Senhor possa abençoar abundantemente a vida de cada um de vocês, fazer aquela expansão da mente, que vocês possam cada dia mais ir abrindo essa portinha assim, ó, e a mente de vocês abrir para transformação, para renovação da vossa mente realmente acontecer, tá? Então, ó, um beijo muito grande para todos vocês, Matheus, um abraço apertado, muito obrigada, Obrigado. viu? E, ó, um beijo e até terça-feira, 20h30. Não marque compromisso para esse horário, tá? O compromisso de vocês é conosco, com vocês mesmos, viu? Beijo. Tchauzinho. Tchauzinho, Tchau. boa noite. Boa Obrigado. noite. Até. Eu que Matheus.